Prontinho. Continuamos aqui na nossa saga com a Patrícia, no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, e estamos no capítulo que ela fala dos pedidos, né? Então a gente já conversou um pouco sobre os pedidos, né, que são feitos, sobre promessas, sobre um monte de nuances, né, relacionados ao que se pede e à forma como se pede. E continuando aqui, voltar só no parágrafo de cima, em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem. E, às vezes, são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Então, quem quiser pedir, pede, porque alguém vai ouvir e vai dar encaminhamento no negócio. Estávamos curiosos e observando tudo, quando um orientador da casa nos disse gentilmente: podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos de cura, para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguia amar. É interessante, ó. Para largar de fumar. A princípio, a gente pode achar que é um pedido bobo, né? Pô, é como as pessoas pensam, parar de beber, parar de fazer aquilo. São coisas extremamente pessoais que, de fato, só dependem dela. Mas estava colocado na lista dos viáveis, quer dizer, então, isso é só puxei esse assunto para a gente entender como existem nuances envolvendo as coisas que escapam à nossa compreensão. Então, às vezes, uma coisa simples e boba, né, que a gente acha isso não tem sentido, mas o contexto por trás tem uma grandiosidade que a gente nem imagina. E, às vezes, um pedido simples para eu largar de fumar é colocado como viável porque tem muitas nuances, muitas relações ali envolvidas que a gente não sabe. E isso vale para absolutamente tudo em relação a nós, em relação à espiritualidade, em relação a quem caminha ao nosso lado, em relação a cada um de nós aqui nesse momento. Apesar de eu não ter a menor dúvida que nós temos um relacionamento já previsto, que a gente já se encontrou em outras oportunidades, ou aqueles que não se encontraram agora para programar essa atividade. Mesmo assim, cada um de nós é um mistério em si, para si e para os outros. E isso é importante a gente entender e saber respeitar. Porque mesmo quando caminhamos lado a lado, na mesma direção, algumas vezes a noção de realidade de um e de outro pode ser diferente. A forma de encarar e aceitar determinados projetos ou acontecimentos pode ser diferente, tanto ligeiramente diferente como radicalmente diferente. E é o que a gente leu ontem na coisa da classificação dos espíritos. Para ser realista, a classificação deveria ser uma para cada tipo de ser existente. Porque jamais vamos encontrar dois espíritos iguais exatamente em todas as suas características, em todas as suas formas de entender, de compreender o que se passa ao seu redor e consigo mesmo. Então, isso a gente precisa aprimorar em nós,
sabermos que, apesar da unidade que vai nos amalgamando cada vez mais até o ponto da gente chegar e nos considerarmos parte da consciência divina, ainda somos seres individuais nesse aspecto. Porque, mesmo caminhando lado a lado, o meu passo pode ter 1 milímetro de diferença de quem estava do meu lado. E isso já me diferencia dele. Aqui. Ali estavam também anotadas sugestões para os socorristas. A ficha da mãe, pedindo a Nossa Senhora que ajudasse a amar o filho, foi analisada e viram que mãe e filho foram inimigos no passado e que nessa encarnação estavam juntos para se reconciliar. A ajuda consistia em conversar com ela, enquanto o corpo dormia, e fazer entender a necessidade de aceitar o filho. Olha que interessante, ela está pedindo para amar o filho, né? E elas não criam um amor, né? Elas tentam fazer entender a necessidade dela se despojar dos sentimentos conturbados que ela tem em relação àquele filho e começar a olhar ele de outra forma, né? Diga, Jay. Olha só que coisa linda. Aí vamos voltar aqui. A ficha dessa mãe pedida a Nossa Senhora para amar o filho, foi analisada e viram que a mãe e filhos foram inimigos do passado. Tchum, tchum, simplesmente assim. Foram analisados. Quer dizer, Patrícia, um espírito que ainda está em evolução, já consegue analisar as pessoas perto, os espíritos perto dele. Isso para a gente ver como muda toda a configuração. Nós aqui estamos totalmente tapados. Tu vê, essa mãe não sabia de nada. Ele simplesmente bota assim, volta. Não é dela, da Patrícia, é da mãe, de um outro ser, que eles conseguem penetrar na mente daquela pessoa e ver todo o passado dela. Isso é muito fantástico. Mas para a pessoa fazer isso, primeira virtude é não ser fofoqueira, porque a fofoqueira já leva para outra coisa, né? Então, o que acontece? É uma coisa muito linda e se mostra para a gente, nessa frase simples, como nós temos um potencial de crescimento muito grande. É só isso. A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia e fazer entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações, respondeu gentilmente. Pede-se muito, e a pilha de solicitações inviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traía. Rezaria 3 terços no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa 1 vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Poxa. Alguns inviáveis eram insistentes, com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. Silvio, dá licença. Diga. É que eu achei interessante, voltando àquele assunto ali daquela mãe, olha só. Aí, o que eles vão fazer? Envolvendo em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando o pensamento e o carinho. 6 meses não é aleatório, eles devem ter feito, quando ele viu essa coisa do passado,
deve ter feito uma avaliação de ser como o médico faz uma avaliação clínica de uma pessoa e dá um remédio para tanto tempo X que ela vai curar. Então, a mesma coisa. Então, foi dado um prazo para ela de 6 meses, diário. Quem foi alguma pessoa ligada a ela, para mandar pensamentos de quê? De perdão e de aceitação, né? Isso, incentivando perdão e o carinho para com o filho. E aí a pessoa pensa que isso é automático, mas não é. Existe todo um trabalho por trás de incentivo, entende? Aí a vizinha que vai demonstra... Tem várias formas do que o espírito vai mostrando para ela o caminho do amor, o caminho para aceitar o filho. É uma coisa muito bem feita. Nessas frases simples, a gente pega a amplidão do plano espiritual com relação a gente. É só isso. E o interessante, né, que logo abaixo ele fala, né, quando ela pergunta, vai dar certo? Pode ser que dê se ela ouvir a nossa sugestão, né? É aquela coisa, né, que a gente conversa às vezes do livre-arbítrio, eles estão ali. É o papagaio de pirata no nosso ombro, né, falando para a gente. Então, se ela aceitar as sugestões, a coisa pode andar. Mas quantos nuances diferentes a gente pode imaginar numa situação dessa? Tem um grupo falando para ela amar, perdoar, envolvê-lo em carinho, mas se tiver um outro grupo falando para ela matar, esfolar, jogar no lixo, e essas ideias ficam na cabeça dela. Então, a intuição, a influência do mundo espiritual na gente é de uma forma que a gente não imagina, mas ela é constante. E pode ser direcionada para qualquer aspecto. Depende de quanto a gente se comprometeu no passado, das amizades que a gente fez. Porque muitas vezes não é só a vingança, tal fulano me prejudicou, agora eu quero prejudicar ele. Às vezes a gente seguia por um caminho meio tortuoso e fez, na época, ótimas amizades. E esses amigos que ainda não entenderam a necessidade de mudar o rumo da sua jornada, sentem falta e querem o companheiro de volta. Não é por vingança, não é por maldade, é por afinidade. Diga. Eu estou dando risada, veja só. Olha, eu vou fazer uma promessa para Santo Antônio, eu quero casar com uma mulher rica e bonita, e toda semana eu vou na igreja. É querer tirar da loteria, né, Silvio? Para pagar simplesmente com uma missa, é só isso, é muito engraçado, só isso, nada mais. São as coisas que, provavelmente, esses daqui que a gente viu depois, como ela fala embaixo, é da lista dos inviáveis, né? Como a moça grávida que pede a Virgem Maria para não ficar grávida, porque ela para não permanecer grávida, porque ela... Aí já entrou num processo biológico que não tem volta. A Maria não tem nada a ver com isso, mas são os pedidos. E o engraçado que ele chamou a atenção aqui, né? Normalmente não, né? Mas algumas vezes esses pedidos absurdos, né? Para a gente, né? Inviáveis, eles são feitos de uma forma insistente e faz para tudo quanto é santo que conhece, que ouviu falar. Se bobear esse menino que virou santo tem alguns dias, garanto que você deve ter um monte de gente fazendo promessa para ele já. Algumas viáveis e outras pedidos como esses aqui, que você fica coçando a cabeça, isso não tem como resolver. Mas é do ser humano, né? Vamos colocar assim, né? Dentro do que a gente ainda entende do universo, né? Aos poucos, acredito que todos irão se libertando dessa forma de relacionamento com a espiritualidade, né? Mas cada um vai andando no passo que pretende, né? Chegar, todo mundo vai chegar. Alguns podem demorar mais, outros menos. Alguns podem sofrer mais no caminho, outros menos.
Mas chegar, todo mundo vai chegar. E outro Respeita. detalhe, desculpe Diga. só, e outro Não, detalhe que eu diga, estava diga. pensando aqui no cara que vai, da mulher bonita, ele via a missa como uma coisa chata de ir, via a missa como coisa assim, que era um sacrifício, ele já não estava vendo a missa como uma forma de melhorar espiritualmente através da oração. Ele estava vendo, tipo, olha, tipo como faz, dá isso que Deus te ajuda. Sabe como é que é? Uma moeda de troca, É, ele não está indo. É outra visão que a gente pode ter dessa frase. Ele veja a missa no intuito de evoluir espiritualmente, melhorar e tudo mais, e aí era para troca, como se fosse uma obrigação. Eu vou toda semana na missa. É isso só. respeitamos todas as. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crença e todos os pedidos. Se aqui chegaram é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base em fé raciocinada. Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros, como este que pede a Nossa Senhora Aparecida proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele há mais ignorância do que maldade. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmola para os pobres. O orientador elucidou. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessa semelhante. Não o ajudamos, não podemos auxiliá-lo como deseja. E os acontecimentos ficam à revelia. Há algum tempo promete, e porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar a forma de viver, a deixar de traficar. Mas, infelizmente, não é isso que quer, pois gosta do que faz. Essa coisa toda é tão engraçada, né? Porque eu estava lembrando assim do futebol, né? A gente vê, quando vê os jogos aí, né? Aí todo time, todo jogador de futebol agradecer a Deus, agradecer não sei o quê, e reza, e não sei o quê. E aí eu fico pensando sobre essa questão dos pedidos aí, né? Eu falo assim, gente, já pensou? Todo time de são coisas assim, tem essa coisa do traficante, mas tem a coisa do futebol, tem a coisa de que todo mundo faz, né? Esses pedidos meio malucos, né? Para essas, né? Essas que dê certo, né? Para as suas vantagens, né? Essas conquistas, né? Essas conquistas. E é interessante isso. Ao mesmo tempo que fala aí que não dá certo, não dá certo, são viáveis, não são viáveis, são ouvidos, não são ouvidos. Quando você falou sobre as nuances da vida, né, e coisas que a gente foge da nossa compreensão, eu acredito que até isso também foge muito da nossa compreensão. Porque, às vezes, até o traficante que dá certo aí o dia que ele faz e tudo tem os seus porquês, né? Eu acredito muito, né? No nada acontece ao acaso e aquela da folha, né? Que não cai se não for na vontade do Pai. Até esses pedidos, né? Mesmo sendo considerados inviáveis ou viáveis, eu acho que foge um pouco da consciência até desses espíritos que estão lendo, a Patrícia e companhia aí, também não compreendem, talvez, a extensão de tudo isso, né? Onde chegar e como chegar, as energias que vão, as que não vão. Eu fico me questionando sobre isso. Esses dias eu me perguntava sobre, porque a gente vê as pessoas pedindo, né, coisas, ajudas. E aí eu fiz a pergunta, e como é que você agradece? Né? Como é que agradece o que tem? Né? Porque você pede, eu agradeço orando. Né? É engraçado, assim, a pessoa, quando o Djaí falou sobre a missa, né? Que a pessoa vê a missa como
um fardo. E então, ir à missa vai ser uma maneira de eu agradecer, né, o benefício alcançado. E como que nós agradecemos os benefícios que nós alcançamos? Pedidos ou não pedidos, né? E, de alguma forma, pedidos também, né? Que a gente, pelo menos eu vejo assim, a gente sempre quer alguma coisa, pelo menos eu, assim, né? De alguma forma, Deus me ajude, não sei o que e tal. E como a gente agradece, né? Como é que a gente agradece efetivamente as graças, as coisas boas que nós recebemos? Tudo isso eu acho que foge um pouquinho. Eu vejo Patrícia, vejo esses espíritos, mas eles ainda estão muito próximos da gente nessa compreensão também, que é muito maior do que a gente possa imaginar, eu acho. Eu acredito piamente nisso também, Lu. Quer ver um exemplo? Para ver como as leis que a gente fala aqui, discute aqui, são mal compreendidas. Se você tem uma prova e estuda assim, se mata de estudar, e você vai muito bem, vou agradecer a Deus. Deus realmente teve alguma coisa a ver com você e aquela prova? Não, você estudou o suficiente para estar na prova e passar. Aí entra uma outra questão que muito se fala, né? Que é a interpretação correta da lei da causa e efeito e por que se diz que não deveria pedir, não precisa pedir. Porque se a gente parar para pensar nessa coisa de causa e efeito, se tudo que acontece é consequência a uma causa anterior, se a gente faz o certo, né, o que tem que ser feito, a consequência vai seguir a mesma linha. Então, por isso é que muita gente defende que não tem necessidade de pedir, não precisa se pedir, porque se você fizer o que tem que fazer, a coisa vai se apresentar para você. E assim, eu não tenho isso que você falou, desses escritores todos espirituais, eu não tenho a menor dúvida que, claro, em níveis diferentes, eles têm tantas dúvidas ou tanto desconhecimento de algumas outras coisas como a gente, em níveis diferentes, mas estão muito longe de serem donos da verdade. Não só no espiritismo, mas em várias linhas de pensamento, tirando até da religiosidade, você vê filósofos que são meio que donos da verdade, né? Porque tem que ser assim, tem que ser assado, tem que se fazer desse jeito. E juízes também. Juízes também. Juízes e médicos e todos os seres, né? Cara, ninguém aqui é dono da verdade. E pensando na espiritualidade, se ela está girando aqui no orbe, a ligação dela com tudo isso aqui ainda é muito forte, ainda é muito grande. Né? Vamos lembrar aquela história de Jesus que se fala, foram 1000 anos, mais de 1000 anos, não sei quantos 1000 anos, para ele conseguir encarnar na Terra. Aí um espírito muito evoluído fica mandando comunicação direta? Claro que não, é a egrégora dele que vai passando o sentimento, aquela história que a gente está discutindo, né? As consciências vão se aproximando, vão pensando igual, mas não é ele que vem aqui. Não é Maria que vem aqui dar uma mensagem, porque imagina cada vez que vai dar uma mensagem, 1000 anos se preparando. Não faz outra coisa na existência, só ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. O pensamento dela pensou... O pensamento dela é transmitido através das correntes de egrégoras. Igual aquela brincadeira que todo mundo já deve ter feito, né, do telefone sem fio quando era criança, que às vezes chegava a frase correta, às vezes chegava a coisa totalmente deturpada. Depende de por quem passa. E nossos médiuns, mesmo os grandes médiuns, estão sujeitos à interferência. Ontem, a Diva chamou a atenção da coisa do Chico, né? Que nunca disse que eu faço, eu vejo. Ele sempre dizia que era a espiritualidade. Aquilo não era para se eximir de culpa, não. Era humildade de reconhecer que ele era só a caneta para escrever.
Não era ele que escrevia, não era ele que sentia aquilo. Ele só transmitia. Então, analisando friamente, ele era simplesmente a caneta ou o próprio papel onde a letra era impressa. Então, todos esses livros, alguns são com ensinamentos enormes, são simplesmente ideias para que a gente raciocine, para que a gente pense sobre aquilo. Mas a gente não pode encarar nenhuma informação, seja o livro que for, como verdade absoluta. Porque nós não temos capacidade para isso e não podemos acreditar simplesmente que quem passou essa informação tem todas as informações. Ele tem a impressão dele. Como a Patrícia passa aqui a impressão que ela tem, o aprendizado que ela está ganhando, todo espírito que se comunica faz exatamente a mesma coisa. Dá certo? São coisas boas? Na maioria, sim. Na grande maioria, na esmagadora maioria. Mas considerar aquilo o ponto final da evolução, o término do conhecimento sobre aquele assunto, isso é ingenuidade e fruto da nossa ignorância.